Bom, pessoal, estamos na nossa segunda live da nossa jornada do Titã. Hoje começamos na parte de visão geral. Agora a gente vai falar sobre a gestão de obrigações. E aí, dentro desse processo de gestão de obrigações, eu havia tentado, né, uma pergunta lá para vocês, mas eu já vou direto ao ponto aqui para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. Dentro do sistema, quando a gente fala de obrigações, nós estamos falando de algo que tem uma frequência, uma recorrência definida, que é diferente do processo de entrada de novos clientes na tua carteira, por exemplo. Porque quando você vai colocar um cliente novo na carteira, você a cada cliente você vai lá e abre um processo. No caso das obrigações, quando você tem um cliente para poder fazer o fiscal dele ali, todo mês tem a guia do DAS do Simples Nacional para poder recolher, então gera-se uma obrigação com recorrência mensal ali para vocês. Então, esse é o conceito de obrigação dentro do sistema. E nós trabalhamos com duas variáveis aqui para vocês terem clareza. A primeira, que assim como nos outros sistemas também, a gente tem uma obrigação que é considerada global, que é aquela obrigação que nós cadastramos aqui dentro do nosso banco, do nosso servidor, e elas ficam disponíveis para todo mundo. E nós temos as obrigações locais, que são aquelas obrigações que você cadastrou na tua unidade. Então, às vezes, o João Rafael, por exemplo, ele pode ter uma tarefa ali no escritório dele de verificar e-mail do fornecedor XYZ e essa tarefa tem que ser feita toda semana. Isso não é uma coisa que é de todos os escritórios, então ele pode criar essa obrigação local ali na base dele para poder gerar essa tarefa para o time dele executar. Então, assim, só para vocês terem clareza do que significa uma obrigação local e uma obrigação global. Dentro desse aspecto de obrigação global, vocês podem ficar tranquilos que, diferente de outras experiências, vocês não vão precisar solicitar uma obrigação global quando a gente colocar ali, por exemplo, a gente não vai colocar a obrigação global para uma unidade em detrimento da outra. Quando a gente entender que uma determinada obrigação ela tem característica de ficar em todas as unidades, a gente já ativa e habilita aquela obrigação ali na tua unidade, sem precisar fazer reunião de transbordo e mexer na tua base, esses outros detalhes aí, porque fica visível para todos vocês. Então, deixa eu voltar aqui na nossa tela, compartilhar aqui com vocês a tela do Titã. Eu vou acessar aqui como superadmin, então, nosso painel, vou entrar aqui na CFRJ Contabilidade, e aí a gente vai entrar aqui no nosso primeiro processo, que é o processo de obrigações. É, processo de obrigações aqui. Então, vamos lá. Dentro desse painel aqui, a gente tem, vou até sair do Super Admin e mostrar a visão que vocês vão ter, que acho que vai ficar melhor. Que aí ele tem uma opção que você consegue ocultar as obrigações globais. Então, está aqui, que não tá aparecendo. Aqui eu não estou conseguindo fazer se eu ocultar esse filtro. Mas, assim, de qualquer modo, aqui na base da franquia, se eu ver, tem 162 obrigações. Isso daqui por quê? Porque existem 14 obrigações que vão como padrão, obrigação global, e todas as outras aqui foram obrigações que o time foi cadastrando. Então, você tem aqui, por exemplo, olhar o OMB, o contador, ritual de gestão, distribuição de lucros. Aí você tem aqui na outra página adiantamento, auditoria do DP, convenção coletiva. Então, assim, para todas essas obrigações aqui, o time pegou e foi fazendo o cadastro ali. Algumas que a gente viu que era com potencial para a gente poder passar para vocês, a gente colocou lá no rol de obrigações globais. E como é que você faz para criar, então,
uma obrigação dentro do teu escritório. Vou trocar a empresa aqui, eu consigo mexer aqui sem sujar o painel lá do pessoal. Então, aqui na parte de obrigações, o que que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que colocar um título para essa obrigação. Então, eu vou usar o exemplo que eu falei ali com o João. É verificar e-mail do fornecedor XYZ. Uma obrigação. Qual é a frequência dessa obrigação? Esse e-mail eu preciso verificar toda semana. Então, eu botei aqui toda semana. Qual é o dia da semana que eu vou verificar? Vai ser toda terça-feira. Tá aqui. Quando a gente entra nessa parte aqui de datas, aqui já é um adendo para. Eu não lembro qual foi o nome do colega aí que colocou isso ali para mim, mas a gente teve um chamado aqui nesse intervalo sobre problemas nessa parte aqui. Foi o Tayan. Tayan me mandou uma mensagem ali sobre isso e sobre essas datas aqui. Então, pessoal, aqui é o seguinte: você tem que estabelecer a data de vencimento como sendo a data que está aqui, ó, o dia do mês. Então, aqui eu não vou mexer porque, como é uma frequência semanal, ele não vai colocar. Mas quando você coloca uma tarefa com frequência mensal, ele vai te pedir aqui o dia do mês. E aí, esses dados aqui de ações e meta, você tem que fazer o cálculo de acordo com a data que você colocou como vencimento. Então, por exemplo, se eu quero aqui que o vencimento seja dia 20 de cada mês, eu tenho que colocar isso aqui. E se eu quero entregar isso como uma meta todo dia 15, eu tenho que colocar essa data aqui como dia 5. E um outro detalhe interessante aqui, ó, dias úteis, o sistema vai contar ali sábado, domingo, como finais de semana, então ele não vai computar ali. E aí pode ser que dê uma diferença na hora que você estiver fazendo ali a parte da data de meta. Então é muito importante você ter clareza em relação a isso. Se eu quiser aparecer no dia 15, vai ficar 20 menos 5 para dar 15. E se eu quero que o time comece a fazer a partir do dia 13, então eu tenho que colocar aqui que vai ser 2 dias antes da meta. Então, são 2 dias antes da meta e a meta 5 dias antes do vencimento. Em relação a esse processo aqui, quando vocês trabalham com obrigação mensal, é muito importante que vocês tenham clareza quanto a isso para evitar problemas na hora lá de gerar as tarefas. Por exemplo, se você coloca aqui 15, ele vai fazer um cálculo, principalmente se tiver aqui 15 dias úteis, ele vai fazer um cálculo de 15 dias para trás 15 dias úteis para trás do dia 20. Às vezes pode cair até nos últimos dias do mês anterior. E aí pode dar problema na hora de gerar ali a tarefa. Então é muito importante que vocês tomem cuidado, que aqui é a quantidade de dias antes do vencimento. E aqui é a quantidade de dias antes da meta. Mas eu vou voltar lá no nosso relatório semanal às terças-feiras. Aqui embaixo a gente vai preencher uma coisa chamada o órgão, que é o responsável por esse tipo de cobrança, por essa obrigação. Então, aqui, como é o caso específico da empresa do João, eu vou colocar aqui empresa, porque é uma obrigação da empresa. E aí o departamento aqui, quem tem que fazer isso, eu vou colocar que é o departamento comercial. Tem que checar ali esse meio do fornecedor. Essa parte aqui de gerar multa é só para relatórios. Então, se essa tarefa, se ela não for entregue, gerar multa, você pode marcar aqui, que aí ele vai te sinalizar com potencial tarefa de geração de multa. Aqui também você pode usar relatório de avaliação e reenviar o e-mail com anexo não lido, caso a tarefa tenha alguma etapa de e-mail. Então, eu vou salvar aqui essa obrigação. Depois que eu salvo a obrigação, os cadastros preliminares aqui, eu tenho que acessar essa obrigação para eu poder definir algumas particularidades para que eu consiga exibir no meu painel. Então, depois que eu definir essas obrigações aqui, essas particularidades, aqui, por exemplo, o fato gerador, eu posso colocar
o mesmo mês. Por quê? Eu quero que seja verificada o e-mail pontualmente ali naquele período. Então, se eu for olhar agora de agosto, vai ser agosto, não vai ser mês anterior, por exemplo, de julho, e nem mês posterior de setembro. Além disso, eu tenho que vir aqui, ó, na aba Perfil. E aí, aqui no perfil, é onde eu vou definir quais são as particularidades da empresa que tem um vínculo aqui nessa obrigação para que ele gere essa obrigação no painel. Por exemplo, nesse caso aqui, como é de um fornecedor específico, provavelmente você poderia colocar na enquete que a determinada empresa lá tem um perfil chamado Verifica E-mail. E aí, se você marcar a tag Verifica E-mail, ele vai gerar essa tarefa aqui. Então, se eu marcar aqui, por exemplo, que é um cliente fixo e adicionar aqui, o que que vai acontecer? Como essa é a única característica da minha obrigação que precisa satisfazer para trazer, ele vai olhar na minha carteira de clientes todas as empresas que tiverem com a tag marcada cliente fixo e vai fazer a relação aqui. E aí você já começa a ver a correlação. A gente vai ter um momento mais lá na frente na nossa jornada, mais específico sobre enquete, como você edita enquete, esses outros detalhes aí. Mas aqui é só para vocês terem clareza que cada obrigação tem um perfil. E para esse perfil, você tem que definir quais são as características que são marcantes daquela obrigação ali, que talvez seja até caráter único daquela obrigação. Depois a gente vem para a parte de datas, então, como a gente já colocou lá naquela configuração, só que olha só, ó, que interessante aqui, ó. Aqui eu tenho que colocar que eu quero 5. E aqui talvez, Tayan, tenha sido o ponto que você colocou ali. Lá no começo, vocês viram que eu coloquei 5, mas aqui está aparecendo 15. Então, eu tenho que colocar aqui e salvar essas datas aqui novamente. Deixa eu voltar aqui e vou salvar. Então, o perfil está salvo aqui, as atividades. E aqui, quando a gente chega na parte da atividade, o que que é a atividade? A atividade são quais são as tarefas que eu tenho que fazer para garantir que essa obrigação foi realizada. Então, no caso aqui, como é a checagem de um e-mail, eu vou colocar uma atividade simples de um checklist, e-mail checado. Vou colocar uma descrição aqui, checagem de e-mail para reportar a diretoria. E aqui, quando a gente chega na parte de cancelamento, o que que é esse tipo de cancelamento? É que, às vezes, a pessoa não realizou aquela tarefa ou aquela tarefa não é devida. Então, caso você queira que ela justifique a baixa dessa tarefa sem realizar essa etapa, você pode colocar aqui com justificativa ou sem justificativa, ou tirar a possibilidade da pessoa cancelar essa tarefa ali. Eu vou botar aqui com justificativa e vou salvar. Ele vai ficar desse jeito aqui. Se uma determinada obrigação tiver mais de uma etapa, você pode utilizar aqui essa parte de atividade para você ir elencando. O que que isso daqui dá de poder para vocês aqui? Agora, os processos internos que vocês têm para poder fazer uma determinada tarefa não precisa mais ficar num playbook bonitinho. Ele pode ficar vivo dentro da tua plataforma de gestão de processos. Então aqui você vai colocar qual é o teu processo de checagem do e-mail. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo. Então essa parte de atividade é onde você ensina ao teu time como que aquela determinada tarefa precisa ser feita. E aí você acompanha as entregas, principalmente quando tem problemas lá de multas e essas coisas assim. Geralmente, quando você volta na tarefa, você vê que aquele determinado colaborador não fez uma etapa que tinha sido combinado de fazer. Que é um exemplo, empresa que é do Simples Nacional, que tem fator R num determinado mês, o fator R deu superior a 28%, sendo que ela vinha com o histórico todinho dando 28%. O que que pode ter acontecido ali? O cara esqueceu de lançar a folha. E dentro do processo tem uma etapa escrita assim: lançar a folha de pagamento. E ele marcou um X que não fez.
ou ele marcou que fez e não foi feito, ou seja, negligência no preenchimento da tarefa. Então, com isso, você consegue mapear e ter uma visão clara de como que está a sua operação, principalmente se você tiver um time operacional aí na tua base. No caso do back-office, isso é feito pelos gestores do back-office ali acompanhando as baixas das tarefas. Depois que você vincula a atividade, você tem que vincular aqui o responsável. E aí aqui eu não tenho nenhum responsável fixo global definido. Então aqui deixa eu só colocar um responsável. Eu vou adicionar o responsável aqui. Só você clicar aqui no caso da empresa para você adicionar o responsável. E depois você vai vir aqui e vai gerar a tarefa. Quando a gente chega nesse final aqui de geração de tarefa, o que que é importante para você observar aqui, ó? Vencimento a partir de. O que que isso significa? Significa que se eu colocar que eu quero a tarefa em agosto, ela vai começar a aparecer no meu painel agora. Mas se eu colocar que o vencimento a partir de setembro, ela vai começar a aparecer no meu painel de setembro. Eu quero até a competência de dezembro, ou seja, ela vai gerar lá para janeiro de 2026 também. Mas, para título de exemplo aqui, como é uma coisa semanal, e depois eu vou excluir essa tarefa, eu vou colocar para ele gerar só do mês de setembro, para vocês darem uma olhada aqui. Eu clico no botão gerar tarefa, ele vai aparecer aqui para mim, então, um log ali em cima dizendo que a geração das tarefas foi concluída com sucesso. Deixa eu ver aqui se já foi. Vou vir aqui no meu painel inicial. Setor comercial, tá aqui. Painel de obrigações. Verificar o e-mail do fornecedor XYZ. Aí você tem esse painel aqui para você realizar. Então, eu chequei o e-mail. Por exemplo, eu venho aqui e marco que eu chequei o e-mail. E eu posso vir andando aqui pelas competências dessa mesma tarefa aqui, as tarefas anteriores a esse mesmo título aqui. Eu posso vir mexendo. Beleza? Então, pessoal, essa daqui é a forma que você faz a gestão das obrigações dentro do painel aqui do Titan.